E hoje não é diferente. Hoje eu recebo a missionária Márcia Lopes e, como eu sempre digo, eu convido quem traz é o Espírito Santo de Deus, ele trouxe. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor Jesus, irmã Beth, obrigado, tá? Eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar. Sim. E agradeço a irmã, muito obrigado, né? Agradeço também ao irmão Flávio Melo. É uma benção de Deus, né? Na rádio lá também. Deus abençoe mesmo, de verdade, tá? E só Deus faz essas coisas. Né? Se a gente está aqui, né, tudo é para a glória de Deus realmente. Muito obrigada. Eu que agradeço a Deus e a você por ter se colocado à disposição. Bem, eu não sei se você conhece a dinâmica, mas é assim, o que o Senhor colocou ao seu coração. Uma palavra, um testemunho, ela já louvou pra gente, lindo. Fica à vontade, e no meio disso tudo, se quiser também um pedacinho de louvor, fica à vontade, porque tem muita gente, eu creio, que será edificada com o que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Deus colocou uma palavra breve, né, no meu coração, e eu tenho certeza que vai alcançar vidas aí para a glória de Deus. Salmos 100, o versículo de número 2, está escrito assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-o a Ele com cântico. Verdade é, irmã Beth. Tem pessoas que não servem a Deus ainda, outros serviam e não servem mais, mas Deus nos traz essa mensagem forte na nossa alma para dizer: servir. E servir não é fazer aquilo que dá na cabeça, servir não é fazer aquilo que a gente quer, mas servir ao Senhor com alegria. E tem gente, irmã Beth, que às vezes até serve, mas não serve mais com alegria, não serve mais com prazer na sua alma. Deus está dizendo para mim, para a irmã Beth, para você aí, está dizendo: servir ao Senhor com alegria. Independente do estado que a gente está, independente daquilo que a gente está passando, independente da situação que a gente está enfrentando. E servir ao Senhor com alegria não significa que Deus vai nos isentar de passar por lutas, passar por momentos tenebrosos, por momentos de dificuldade, de adversidades da vida, independente de qualquer área que seja da nossa vida, mas independente de tudo, independente se a gente está bem ou se a gente não está bem, independente se a gente está com dinheiro ou se a gente está sem dinheiro, independente se a gente está com saúde ou se está sem a saúde, independente se a gente está sendo elogiado ou se a gente está sendo apedrejado, independente de tudo, Deus está dizendo nessa manhã: me serve com alegria. Essa alegria não é uma alegria terrena, não é uma alegria passageira, mas é uma alegria espiritual. É uma alegria que vem lá na nossa alma, irmã Beth. Que mesmo a gente, quem sabe, passando por momentos difíceis, chorando, sangrando, mas ainda tem prazer na nossa alma, ainda tem alegria de estar servindo ao Senhor. E que Deus, né, Ele venha colocar esse prazer na alma de muita gente que, quem sabe, perdeu o prazer às vezes por um motivo, às vezes, dentro da congregação, por, às vezes, um motivo familiar, por um motivo, às vezes, financeiro, e, às vezes, até mesmo perde esse prazer na alma de servir ao Senhor. Então, serve ao Senhor com alegria, porque o profeta Abacuque, ele é muito feliz em dizer, em Abacuque 3,17, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, quer dizer, ainda que está faltando mantimento, mesmo que esteja faltando vaca lá nos currais, mesmo assim, todavia, ele vem dizendo: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, que essa alegria você não venha perder, né, de servir ao Senhor. É por isso que lá em Lucas 1,38, Maria, quando o anjo Gabriel foi falar com ela, trazer as boas novas, no versículo 37 o anjo vai dizer: porque para Deus nada é impossível, porque sua prima Isabel já era avançada em idade, era estéril, mas já era o 6º mês dela. E o que foi gerado, né, de Maria foi e realmente é do Espírito Santo, mas no versículo 38 Maria vai entender isso e ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim, né, segundo a tua palavra. Maria se dispôs no lugar de serva. E Jesus é o maior exemplo de servo, porque em Filipenses 2, ele não usurpou o lugar de Deus, mas se fez servo, obediente até a morte da cruz. Então, o que nós viemos verdadeiramente, ser servos do Senhor e para servir. E não é brincadeira, não. O caminho é estreito, a porta é apertadinha,
o caminho apertado, a porta estreita, mas que nos conduz à vida eterna. E são poucos, irmã Beth, que entra por lá. Mas que nada, e nem ninguém, nem situação nenhuma, independente daquilo que a gente está passando e enfrentando, que a gente venha deixar de servir ao Senhor. E principalmente, servir a Ele com alegria. Às vezes tem lugares, irmã Beth, que eu vou chorando, eu vou sangrando, mas não deixo de servir ao Senhor com prazer na minha alma, com alegria. Porque essa alegria, a alegria da salvação, é por isso que Davi, quando peca no Salmo 51, né, me parece, ele vai dizer, ele vai dizer assim, torna a dar-me alegria, o quê? Da tua salvação. Amém. E que nós não devemos perder essa alegria da salvação. Independente daquilo, tudo que aconteça, a gente tendo prazer, alegria de servir ao Senhor. Tá bom? Essa é a mensagem, uma mensagem breve, rapidinha, né, porque eu sei que aqui não pode demorar, mas eu tenho certeza que pessoas vão ser despertadas para estar servindo ao Senhor com alegria. Quem já serve vai continuar servindo para a glória de Deus. É, justamente isso, né? O Espírito Santo é lindo, ele testifica ontem no culto, né, da nossa congregação, que tem culto lá toda terça, quinta e domingo. Foi o culto público de quinta-feira. E eu tive a oportunidade, e a oportunidade é breve, né? Tem irmão que acha que a oportunidade é para pregar. A oportunidade, gente, é de 3 a 5 minutos. Tem gente que quer pregar no lugar do preletor. Mas, enfim. E na oportunidade eu levei apenas um versículo, que foi esse, Salmo 100, versículo 2. Meu Deus, foi essa a oportunidade. E foi lindo, porque muitas das vezes as pessoas vão deixando cair na rotina, quem já serve ao Senhor, né? E só quem entende isso é quem já serve ao Senhor. Você que ainda não conhece Jesus, ainda não tem essa alegria. Sim. E nós que já servimos temos, mas por tantas coisas, né? Por tantas aflições que a vida nos traz, e Jesus foi bem claro em dizer que nós teríamos aflições. Em momento algum ele disse que seria um mar de rosas. E, infelizmente, a gente acaba de repente com o tempo caindo numa rotina. Eu vou ao culto porque eu tenho que ir ao culto. Isso não, Jesus não recebe. A gente tem que cultuar, né? Porque a gente tem essa alegria. Né? E eu, a cada dia, né, eu vou buscando essa alegria. Eu falo, Senhor, não deixa essa alegria sair do meu coração, porque a gente precisa. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. A gente tem que entregar, né? Não é o que a gente vai buscar. Porque muitas das vezes nós chegamos na igreja, a gente quer pedir. E o que a gente vai entregar para o Senhor, né? O que nós vamos entregar para o Senhor? Então a gente tem que ir alegre, né? Também lá, outro, alegrai-vos, como me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A gente tem que ir com alegria mesmo e entregar. Se Deus vai fazer, aí é com Ele, mas a gente tem que entregar o louvor, tem que entregar a adoração. Porque Ele está lá no trono dele, Ele faz o que apraz. Então, quando a gente se dispõe a louvar, a adorar, a engrandecer o nome dele, Ele se inclina para nos ouvir. Porque é tão lindo, né? E não importa, às vezes a pessoa chega num lugar, nossa, está vazio, aí já desanima. Mas você foi levar teu louvor para quem? Para o homem ou para Deus? Por mim, eu posso chegar a ter só uma pessoa. Sim. E eu. A palavra diz que 2 ou mais, Ele já está recebendo, Ele já está entre nós. Então, assim, eu não me impressiono com multidão. Eu também. Até porque Jesus dava o pão lá, tinha multidão. Quando Ele começou o sermão duro, foi todo mundo embora. E aí Ele vira para os discípulos e fala, né? Ué, vocês. Também. E Pedro, claro, que não é bobo, falou assim, para quem iremos? Vai para quem? Então, assim, tudo é para Ele, por Ele, tudo vem dele. Então, assim, não se impressione com multidão. Tem gente que fala, eu fui culto, mas estava legal, estava vazio, o pregador não era muito bom, o louvor estava assim. Você foi adorar o Senhor? Você foi entregar o que é o Senhor? Ou você foi ver quem estava louvando, quem estava pregando? Porque eu entendo que o pregador, o do dia ou da noite, ou do ciclo de oração, quem está ali, eu entendo se é um trabalho dirigido por uma pessoa espiritual, desde que o Espírito Santo atua. Sim. E o Espírito Santo atuando vai usar. Verdade. Né? E o Senhor usa cada um de um jeito. Né? E a gente tem que entender isso.
Então, assim, isso a gente está falando assim, para os irmãos que já conhecem Jesus. E quem não conhece Jesus não sabe o que está perdendo, né? Experiência própria. Hoje é dia oportuno, fala. Hoje é dia, eu fiquei tantos anos no mundo e hoje em dia eu fico assim, eu choro aos pés do Senhor, ai, Senhor, por que o Senhor demorou tanto a me resgatar? E eu vejo que basicamente a gente tem que ficar implorando para as pessoas aceitarem Jesus, mas na verdade é Jesus que nos aceita. E é um privilégio. É um privilégio, né, missionária? Uma benção. É um privilégio ser filha, gente. Olha, é um privilégio. Eu fico pensando, meu Deus, por que eu fiquei tantos anos naquele lamaçal do mundo, né? Então, assim, você que está nos acompanhando, seja pela internet, em casa, você que não conhece Jesus, não tem ideia do privilégio do que é ser filha de verdade, sabe? Isso é muito lindo. E eu imagino a missionária com tantas experiências, quantos anos na presença, então, tantas coisas, com certeza deve ter muitos testemunhos. A gente tem uns 15 minutinhos antes de encerrar. Eu creio que tem muitos testemunhos lindos. Assim. Na verdade, a Bíblia vai dizer que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi Deus que nos escolheu e nos designou para dar frutos. Sim. Não fomos nós que amamos o Senhor primeiro. Na verdade, foi Deus que nos amou primeiro. Sim. É por isso que lá em João 3,16 está escrito, né? Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como a irmã Beth disse, quem sabe alguém que está ao alcance aqui da nossa voz, da nossa imagem, já serve ao Senhor com alegria, outros só servem, mas não estão mais com prazer, e outros, quem sabe, ainda não servem, mas hoje é dia oportuno, né, de você aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E como a Beth foi muito feliz em dizer, a gente era para inverter essa pergunta, era para dizer, Jesus, o Senhor me aceita tão falha e tão pecadora. Mas eu aceitei a Cristo, né, a minha conversão, foi no dia 2 de maio de 2002, então tem 23 anos aí, para a glória de Deus que Jesus, né, me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, apesar que eu nunca fui uma menina muito mundana, né, sempre fui uma menina que tinha muita fé em Cristo, né, temente ao Senhor, mas Deus resolveu me tirar com mão forte e com mão poderosa e trazer para a sua presença. E a gente está aí até hoje, na caminhada, e dizer que servir a Deus é fácil? Não. Né? Porque tem gente que fala, vem para Cristo, que é tudo maravilha. Deus vai mudar a tua história. Deus muda sim, mas Ele muda de dentro para fora. E é uma mudança boa, mas Ele não isenta, Ele não nos priva de nós não passarmos por lutas, por dificuldades, por aflições da vida. É por isso que a Bíblia vai dizer, no mundo tereis aflições, né? Acho que é João 16:33, se eu não estou errada. Jesus dizendo, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quem está nele e ele está, vai vencendo. De dia em dia, né? Vai vencendo de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. A gente vai vencendo. E como o hino, né, que eu louvo, eu não vou desistir. Por quê? Porque o nosso Deus, irmã Beth, Ele que nos faz caminhar, Ele que nos faz prosseguir, Ele que nos dá força, Ele que nos dá graça, Ele que nos sustenta. Tudo é dele, por Ele, para a glória dele. Então é gratificante estar na presença do Senhor. Mesmo que a gente passe algumas coisas, porque a luta, ela vem para quem serve a Deus e para quem não serve. Só que tem uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Quem serve a Deus tem graça, tem força, tem sustento, né? Tem consolo. Isso. É por isso que às vezes muitas pessoas que às vezes ainda não estão ainda em Cristo, o Cristo está nele, às vezes na hora do desespero, das aflições da vida, às vezes entra realmente num desespero, numa tristeza profunda, se entrega aquilo ali, não vê solução, mas ainda tem solução. Jesus é a solução para a minha vida, para a irmã Beth e para a tua vida. Tá bom? Então vale a pena estar na presença do Senhor. E não só por aquilo que Ele nos dá, que Ele nos abençoa aqui na terra. Porque se nós estamos aqui falando, é por causa dele. Nós estamos aqui respirando, é por causa dele. Mas um dia Jesus se entregou na cruz do Calvário. Foi para nos dar o direito da vida eterna. Então aqui a gente está de passagem, irmã Beth. A gente está de passagem. Eu não sei o dia, não sei a hora que Deus vai me recolher. Muitos aqui não vão passar pela morte, porque vão ser arrebatados. Eu não sei, não posso afirmar, mas se a morte chegar, eu tenho uma vida e vida eterna em Cristo Jesus. Não pelos meus méritos, mas pela graça
né? Favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. E um salvo que é salvo pela graça tem que ter boas obras, não é verdade? Mas as boas obras somente não salva ninguém. Mas um salvo, que é salvo pela graça, tem que ter boas obras. E a gente está aqui realmente de passagem. E vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir a Ele. Tem um lugar preparado, esperando a mim e a você, onde não tem mais dor, não tem mais luta nem sofrimento, Aleluia. As primeiras coisas são passadas. Então vale a pena, irmã Beth, vale a pena servir esse Deus. E também o que acontece? A gente está num... São tempos difíceis, né? Sim. E muitas pessoas doentes, tanto do povo de Deus como não é de Deus, são muitas enfermidades. Sim. Eu participo de alguns grupos de oração e são muitos pedidos, tanto de quem está na presença e quem não está. Sim. E as pessoas ficam naquele desespero. E a gente está ali para orar, para apoiar. Mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, que as pessoas estão preocupadas da cura da carne. Antes de qualquer coisa, pergunte se aquela pessoa que está enferma, se ela já está em Cristo Jesus. Porque triste é você fazer a passagem sem estar em Cristo, sem conhecer o seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único, não adianta. A gente respeita todas as religiões, eu não falo aqui de religião, só falo de Jesus. Agora, independente no que você crê, se não crer que Jesus é o único e suficiente Salvador, infelizmente a gente sabe que só tem dois caminhos. E aí, as visitas que eu tenho feito, tanto de capelania, outras, a minha preocupação maior não é aquela pessoa que está num câncer terminal, é como ela está. Ela está em Cristo? Porque quando a gente... né, é recolhido, quem está em Cristo não morre, porque a gente tem a vida eterna, a gente é recolhido pelo Senhor. Então, a família fica triste porque toda perda dói. Sim. Né? Por mais que você seja espiritual, toda perda dói. Então, você perder um marido, um filho, um parente, um amigo, dói e muito. Agora, se aquela pessoa que partiu, ela está em Cristo, você pode sossegar o coração, o Espírito Santo vai te consolar, porque ela está melhor do que a gente. Verdade. A gente já está sujeito a muitas coisas. A gente já está sujeito a muitas coisas. Então, a preocupação maior é se aquela pessoa está em Jesus. Não, e eu vejo muita oração só pela carne. Claro, a gente precisa. Somos peregrinos aqui na Terra, né? Quem é de Deus, Deus cuida, estamos Deus de passagem. Deus cuida. Mas a gente tem que ter essa preocupação. Sim, a cada visita que eu faço, sabe? Eu tenho essa preocupação. Se a pessoa está ou não em Jesus. Porque não adianta só orar por aquilo. A gente tem que, ser instrumento para levar a salvação. Porque por mais que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, que você viva 120 anos aqui, nada se compara à beleza da santidade. Já é cansaço, né? Da eternidade. Porque Deus nos criou para sermos eternos. Quando Ele nos fez, Ele implantou a eternidade dentro de nós. Por isso que muitas pessoas que não conhecem Jesus, elas podem ter fama, elas podem ter fortunas. Quantas pessoas bilionárias, até bilionárias, têm tudo e nunca está satisfeito. Né? Quantas entrevistas você vê essas pessoas e falam assim, mas eu fico buscando porque eu tenho um vazio. Né? Esse vazio só vai ser preenchido com Jesus, porque foi Deus que colocou dentro de nós o DNA da eternidade. Então, assim, a importância, né? A gente tem que falar. Se as pessoas vão querer ou não, aí já não é com a gente. Mas nós somos embaixadores de Cristo aqui. Então a gente tem que falar isso. A gente tem que levar esse amor de Jesus através dos louvores, como a irmã faz. A gente tem que levar na palavra. A gente tem que, com o nosso testemunho de vida, porque não adianta você pregar e você não viver aquilo. Então, o missionário, eu creio que desses 23 anos aí que a irmã tem, né, na presença do Senhor, já deve ter visto e vivido muitas coisas. Coisas que vêm para desanimar, para te fazer parar, para desistir. Justamente. Eu lembro quando eu era recém-convertida, Deus falou muito comigo ali numa das primeiras pregações. Eu não lembro a pregação, mas eu lembro o que eu guardei naquele momento. E por isso que é muito importante, né, a responsabilidade de quem está com o microfone na mão. A irmã, eu lembro até com a irmã, e ela já até esteve aqui, e ela estava pregando, a pregação foi maravilhosa, eu amei tudo, mas o que ficou, porque no final, ela ia andando com os olhos fechados e falando, não é sobre o pastor, não é sobre a irmã, não é sobre louvor, não é sobre isso, não é sobre aquilo, ela foi falando um monte de coisa. Ela falou, o foco é Jesus.
E eu ali, recém-convertida, aquilo foi um Coisa bálsamo no linda, meu né? coração, porque eu tinha chegado há pouco tempo. E, claro, quando você chega, as pessoas ficam desconfiadas. Será que se converteu? Será que não se converteu? Isso, e as pessoas... Né, porque, infelizmente, somos falhos e imperfeitos. Então, as pessoas fazem acepção de pessoas, o que Deus não faz. Então, eu estava vivendo um momento muito difícil ali e o Senhor falou, olha para mim, eu que vou te levar para o céu, não é ninguém não. Então, para um novo convertido é isso. O foco é Jesus. Olha como passa rápido. Já está terminando, mas a gente tem uns minutinhos ainda aí para as considerações. A irmã fica à vontade. Sou grata, né, mais uma vez a Deus, e sou grata ao seu irmão Flávio, a tua pessoa. Muito obrigada. Que Deus abençoe, né, essa TV aqui. Né, muito obrigada, né, a todos aqui, o dono, eu não sei, mas muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. E só para concluir aqui, em Isaías vai dizer, o próprio Deus vai dizer, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Então continue olhando para Ele, porque você continuando olhando para Ele, você vai servir a Ele com alegria. Porque se a gente for olhar porque está ao nosso redor, o que está acontecendo, a gente perde o foco dele e deixa de servir a ele com alegria. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um forte abraço aqui da missionária Márcia Lopes. Obrigado de coração, de verdade. Deus abençoe mesmo. Eu que agradeço, muito obrigada, porque eu convidei, o Espírito Santo trouxe. Amém. Deus abençoe você, sua família, até a última geração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Recebo. Bem, e você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência, pelo carinho e, se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui de volta para a honra e glória do nome dele. Amém. Até lá. Amém. Profetiza, profetiza, milagres hoje aqui. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. TVC, a TV do